Que Deus vos abençoe. Eu me chamo Fábio. Eu sou grato a Deus pela vida de todos aqueles que se inscreveram nesse canal e que têm acompanhado as mensagens que têm sido anunciadas neste canal. Que Deus possa abençoar as nossas vidas em graça e em conhecimento. Que Deus possa abençoar a vida de todos aqueles que irão acompanhar esta gravação. Hoje eu tenho por título A Graça de Deus. Estarei explanando esta mensagem, uma mensagem curta, mas bem edificante, que trará aos nossos conhecimentos as verdades que não são ditas, as verdades que são escondidas de cada um de nós que servimos a Deus. Muitos morreram, muitos foram aprisionados, muitos foram crucificados por defender essa verdade. Mas eu quero ser um instrumento de Deus, um canal de bênção para a sua vida, para que você possa se tornar conhecedor dessa verdade. O livro de Romanos capítulo 3, versículo 23, nos diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O homem, ele é pecador por natureza. O homem, por natureza, ele peca. E este pecado, consequentemente, tem o afastado da glória de Deus. O homem em si, ele é réu de condenação. Em si, pelos seus pecados, ele é réu do juízo divino. Mas Deus, por amar o ser humano, por amar a sua criação, mas Deus, por olhar para o homem e ver que o homem necessita de um Salvador, ele envia o seu único Filho, a Jesus Cristo, para que esse Jesus Cristo viesse resgatar o ser humano desta condenação, viesse resgatar o ser humano deste pecado. Nós somos agraciados com a graça de Deus, que é um favor imerecido. Nós não merecemos entrar no céu, nós não merecemos o amor de Deus, nós não merecemos os benefícios da glória de Deus, nós não merecemos as promessas, nós não merecemos a palavra de vida eterna, mas Ele, em sua misericórdia, mas Ele, em sua graça, nos concedeu por nos amar. Um amor que é desconhecido por muitos, um amor que é escondido de muitos. Muitos pensam que Deus ele tem que fazer, que Deus ele tem que dar, que Deus tem que abençoar. Mas nós não merecemos nada disso. Nós temos que ser gratos a Deus todos os dias por este amor, por esta misericórdia, por esta compaixão da qual Ele nos trata todos os dias. Todos os dias enfrentamos uma batalha, todos os dias enfrentamos uma luta contra principados e potestades que lutam de dia e de noite, incansavelmente para nos destruir e nos tirar da presença de Deus. Mas nós somos o templo do Espírito Santo e até aqui o Espírito de Deus tem nos ajudado. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa lhe conceder graça, que Deus possa lhe conceder paz e bênçãos dos céus todos os dias. Eu irei trazer uma mensagem que é bastante conhecida. Essa mensagem ela se encontra em dois livros. O primeiro está no livro de Mateus capítulo 22, que é a parábola do banquete de casamento, e no livro de Lucas capítulo 14, no versículo 15, na verdade do versículo 16 em diante. E eu vou ler aqui no livro de Lucas. Quero que você acompanhe, quero que você preste atenção, porque nós estamos falando da graça de um Deus onipotente, onipresente, onisciente, que conhece todas as nossas dificuldades, que conhece todas as nossas lutas, que conhece todas as perseguições e tribulações da qual nós passamos diariamente. Deus conhece, Deus sabe. Talvez você está passando por uma prova muito grande e não entende o porquê você está passando por essa prova. Se Deus é com você, Deus é com você tanto na prova como fora dela. Deus é com você, mas todos os dias e muitas das vezes nós passamos por dificuldades porque Deus quer que nós venhamos amadurecer na fé. Nós precisamos ser maduros, precisamos amadurecer, crescer na fé, crescer em conhecimento e não ser meninos.
leigos, que é levado por cada vento de doutrina que surge todos os dias. Todos os dias nós vemos ensinamentos, doutrinas que não provêm de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é justa, ela é fiel. E nós precisamos amadurecer e crescer na graça e no conhecimento. Então vamos lá. Capítulo 14 do livro de Lucas, do verso 16. Que diz assim: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. É impressionante, deixar minha Bíblia aqui do lado, como as pessoas encontram facilidades para se esquivar do convite que Deus lhes faz. Além de Deus nos agraciar com tamanha graça e amor, enviando o seu Filho Jesus Cristo para dar a vida por um povo que não merecia, por um povo que em si carregava a condenação, Ele ainda tem o prazer de convidar. Mas esse primeiro convite não era para nós, gentios. Esse convite era para os judeus. Desde a antiguidade, Deus escolheu um homem. E Deus fez uma promessa para este homem, que a descendência dele seria a sua propriedade particular. Essa descendência entraria na terra prometida. Essa descendência comeria dos frutos que eles não plantaram. Morariam em cidades que eles não construíram. Deus fez uma promessa para Abraão, que a descendência dele seria propriedade exclusiva de Deus. E essa descendência, esse povo que Deus escolheu desde a antiguidade, por mais que este povo com os próprios olhos viesse ver por diversas vezes a glória de Deus, a grandeza de Deus, esse povo procurava viver da melhor maneira que eles achavam, eles julgavam melhor. E Deus sempre teve paciência com esse povo. Deus sempre disciplinou o seu povo. E esse povo viu a glória de Deus. Deus manifestou a sua graça na vida daquele povo. Aquele povo bebia a água que saía da rocha, comia do maná que caía do céu. Quando não tinha carne, Deus enviava abundâncias de codornizes, que eram aves para aquele povo se alimentar. Deus livrava aquele povo dos inimigos e dava vitória contra os inimigos. Deus auxiliava e guiava aquele povo. Durante 40 anos que aquele povo andou no deserto, por causa da desobediência e rebelião deles mesmos, aquele povo viu a glória de Deus na vida deles todos os dias. Deus manifestava o seu amor de pai. Deus cuidava daquele povo. As roupas daquele povo durante os 40 anos não se rasgavam, não se gastavam. As sandálias não se gastavam. Mas aquele povo persistiu na desobediência, persistiu na rebelião. Deus envia o seu Filho Jesus Cristo. O último profeta da qual a Bíblia fala foi João Batista. E João Batista veio trazer à mente daquele povo, veio trazer à memória daquele povo as glórias que Deus havia feito lá atrás. Aquele povo tinha se esquecido de Deus. Aquele povo vivia uma vida de ilusão, vivia uma vida de falsidade. Por fora, eles mostravam que serviam a Deus,
mas o coração deles, na realidade, estava longe de Deus. E houve uma profecia da qual viria um homem que viria do deserto. E esse homem era João Batista. E João Batista veio pregar a justiça de Deus, veio pregar, veio trazer à memória daquele povo que Deus havia feito por eles e que eles haviam se esquecido de Deus. Só que João Batista disse que após ele viria outro. E esse outro era o Jesus Cristo, enviado pelo próprio Deus para conduzir aquele povo a Deus. Conduzir aquele povo ao caminho que eles tinham largado, ao caminho que eles tinham abandonado. E a Bíblia fala aqui nessa parábola que o rei, o dono do banquete, enviou o seu servo. E um por um começou a dar desculpas. Olha, eu comprei uma propriedade. Olha, eu me casei. Olha, eu comprei algumas cabeças de boi. E um por um começou a dar desculpa, rejeitando o convite daquele homem que havia preparado um grande banquete e que já estava tudo pronto. Um por um começou a rejeitar aquele convite. E essas pessoas que estavam rejeitando o convite era o próprio povo da qual Deus tinha separado para serem sua propriedade particular. O povo de Deus, que havia sido escolhido por Deus, estava rejeitando a Deus, abandonaram a Deus, renunciaram o convite. Esse servo, da qual esse rei enviou, chegou para ele e falou: olha, os convidados não querem vir. Os convidados fizeram pouco caso. Os convidados inventaram desculpas. O que vai ser feito? O livro de João fala aqui sobre os ramos que foram enxertados na videira. O povo que não era povo de Deus se tornou o povo de Deus por causa da graça e da misericórdia desse Deus. O rei chega para o seu servo e diz: então vai às vielas, aos becos, vai às esquinas, vai aos valados e pega todo tipo de gente que você encontrar. Gente boa, gente má, cego, paralítico, manco, coxo, todo tipo, surdo, mudo. E esse servo saiu pegando todo mundo, até que a casa ficou cheia. Sabe quem são essas pessoas? Que foram tiradas das esquinas, que foram tiradas dos valados, dos becos, que foram tiradas da lama. Sou eu. Essa pessoa é você que está ouvindo esta mensagem. Os judeus renunciaram à graça de Deus. Os judeus abriram mão do convite que Deus fez para eles. E aquele que não era povo se tornou povo de Deus, porque o verdadeiro povo de Deus renunciou a este convite. A graça de Deus chegou até a mim, a graça de Deus chegou até você. Eu não merecia, nós não merecíamos as promessas, os profetas. Era para os judeus, povo de Deus, mas eles renunciaram este amor, esta graça, e nós tomamos posse, porque Jesus Cristo foi renunciado, foi rejeitado, e ele começou a pegar os gentios, a falar do amor de Deus para os gentios, a transformar a vida dos gentios. E esta salvação chegou até a mim. Esta salvação chegou até você. O que eu quero falar para você com esta palavra? Não renuncie à graça de Deus. Não renuncie a este amor.
está escrito no livro de Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas esta graça nos alcançou. O que faz de mim, o que faz de você merecedor de entrar no céu? Nada. Não há nada que nós façamos que nos leve a entrar no céu. Não há nada. Somente a graça de Deus. Nós estamos nas mãos de um Deus irado. Somente a vontade deste Deus nos livrará de cair no abismo, de cair no buraco. Somente a vontade, a bondade e esta graça que veio por intermédio de Jesus Cristo, que pode nos livrar da ira vindoura. Graça é um atributo de Deus. Diferente das outras religiões da qual nós conhecemos, todas elas têm amor, têm perdão, têm misericórdia, têm bondade, têm paz, têm alegria. Mas só o cristianismo, só o Evangelho de Jesus Cristo pode nos apresentar a graça. Ninguém vai a Deus sem ser pela graça. Somente a graça de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, pode nos conduzir até o reino dos céus, que a nós foi dada por causa da negligência, por causa da desobediência e da rejeição de Israel. Esta graça chegou até os gentios. E Deus tem demonstrado durante os anos, durante os séculos, este amor, esta graça, este cuidado, esta misericórdia com o povo que não era o seu povo. Com o povo que não era o seu povo. Nós nos tornamos povos de Deus por causa de sua graça e sua misericórdia. Por intermédio de Jesus Cristo, que veio para nos resgatar. Que Deus possa vos abençoar, lhes dar outros entendimentos acerca desta palavra graça. Nós, como gentios, não podíamos de jeito nenhum obedecer aos mandamentos deixados por Moisés. De maneira nenhuma. Por isso, nós entendemos o que é o pecado, porque a lei veio para revelar o pecado. E nós não temos capacidade de seguir a lei à risca. Por isso nós recebemos essa graça. Não faça dessa graça um motivo para você viver em liberdade. Você tem a sua liberdade cristã. Como cristão, você tem a sua liberdade. Mas você não pode usar desta graça e dessa liberdade para fazer o que você bem quiser. Porque a palavra de Deus está aqui para nos ensinar. E a palavra de Deus diz no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 9. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 9. Que diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica pecado. Se você permanece no pecado, na prostituição, no adultério, na fornicação, nos vícios, no falso ensinamento, se você é aquele tipo de pessoa que tem mudado a mente das pessoas para se beneficiar, tome cuidado. Tome cuidado. Que a graça de Deus possa nos cobrir, possa nos envolver e transformar completamente, para que nós não venhamos viver na prática do pecado. Eu peço a todos que se inscrevam no meu canal, deixem a sua curtida e o seu comentário, façam a divulgação deste vídeo. Que Deus possa continuar nos abençoando, nos dando graça e entendimento. Que nós possamos ser gratos a Deus todos os dias, pelo que Ele tem feito, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Que Deus vos abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.